Olá, oitavo. Bom dia para vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Temos hoje um assunto novo para tratar, que é a independência dos Estados Unidos. Queria que vocês pegassem lá o capítulo de vocês, que é o capítulo 3, mas para a gente não perder muito tempo, a gente vai direto para o texto, que fica na página 56. Muito bem, independência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, antes de ser independente, era uma colônia que tinha várias outras divididas. Eram 13 colônias que formavam a Nova Inglaterra, né? Que é assim que os ingleses chamavam os Estados Unidos da América, né? Que hoje chama-se Estados Unidos da América, é o país independente, mas na época era uma colônia dividida em 13 partes, né? Que formavam o que a gente chama de Nova Inglaterra. Muito bem. O que fez com que os Estados Unidos se tornassem independentes? Foi só um único fator? Não. A gente pode dizer que é a conjugação de 3 fatores. O primeiro deles, a relativa autonomia econômica que os ingleses que viviam na Nova Inglaterra, né, os colonos, tinham desde o começo. Isso é um fator importante. Como professor, desde quando ter liberdade vai ser um fato que vai movimentar a independência? Bom, você tem uma coisa que é boa para você e alguém tenta tirar de você, você vai ficar chateado com a pessoa que tenta tirar isso de você, não vai? Então essa autonomia que os colonos tinham em relação à sua metrópole, que era a Inglaterra, fez com que a colônia se desenvolvesse, as colônias se desenvolvessem, a Nova Inglaterra se desenvolvesse, né? Então, você poderia vender, comprar, pagar os impostos e a sua metrópole não te perseguia por isso. Então, isso é um fator, isso era uma coisa boa. Isso fez com que os colonos se desenvolvessem. Mas para a metrópole isso não foi bom. Eu vou dizer para vocês por que não foi bom um pouquinho lá na frente, tá bom? O segundo fator foi a Guerra de 7 anos, a guerra contra os franceses, da qual ingleses, os colonos, principalmente os colonos, com a ajuda de alguns grupos indígenas, utilizaram para expulsar os franceses de seus territórios. Então isso é importante também. Mas o que tem a ver a Guerra dos 7 anos com a França para ter favorecido os americanos, os colonos, né? Em que favoreceu? Favoreceu na medida em que você, de alguma forma, passou a ter um treinamento militar. O colono que nunca tinha pego em armas, ele foi treinado, ele foi habilitado a lutar contra a arma, contra um inimigo militar também. Então você recebeu um treinamento militar. Querendo ou não, a partir daquele momento os ingleses passaram a ter um exército, ainda que feito de colonos, dentro de seu território. Para quem controla uma fração de um território, ter um exército que possivelmente um dia pode lutar contra você, não que os ingleses pensassem nisso, pode ser um fator que de algum modo pode te gerar um problema lá na frente, embora os ingleses não tivessem pensado nisso. Mas para os colonos isso foi muito bom. Por quê? Porque eles tinham a capacidade de se defender contra inimigos. Claro que naquele momento eles não pensavam, por exemplo, em atacar a sua própria metrópole. Isso não estava na agenda, não estava na ordem do dia. Muito bem. O que mais? Então a Guerra dos 7 anos possibilitou que os colonos tivessem acesso a um tipo de capacidade de defesa. Muito bem. O contato com os indígenas também possibilitou isso, porque os indígenas eles trabalhavam militarmente numa outra perspectiva. O indígena são guerreiros, mas eles não conheciam a arte da guerra que os ocidentais conheciam. Usavam técnicas diferentes, só que essas técnicas diferentes, elas são um conhecimento, e esse conhecimento vai ser acumulado. Muito bem. Acumulado por quem, professor? Pelos colonos.
Muito bem. Que mais? Qual o terceiro fator, professor? O terceiro fator foi a maneira como o parlamento britânico passou a querer cobrar impostos dos colonos, coisa que não se fazia antes. Mas por que, professor, cobrar impostos? Vocês se lembram lá da Revolução Industrial? Se lembram? Então, a Inglaterra tem franco desenvolvimento industrial nessa época. Então, eles estão precisando de matéria-prima, mercado consumidor, né? E mão de obra barata. Se os colonos continuam a comprar e vender de outras pessoas, não apenas da Inglaterra, os ingleses começam a perceber que eles estão sendo prejudicados. Estão sendo prejudicados com relação ao comércio, com relação ao desenvolvimento industrial. Se as suas principais colônias não estão dispostas a se sacrificar minimamente para ajudar a metrópole, chegou a hora da metrópole tomar as rédeas da situação, senão vai perder o seu território. Só que quando a Inglaterra foi pensar nisso, já era tarde demais. Foi dado muita autonomia, coisa que não aconteceu, por exemplo, nas outras colônias americanas. As colônias que pertenceram, por exemplo, a Portugal, Brasil, as colônias que pertenceram à Espanha, né? Todo o restante da América Latina, da América do Sul e Central, que pertenciam, por exemplo, à Espanha, tiveram características diferentes. Conseguiram as suas independências muito tardiamente. Por quê? Porque eles tiveram um processo de manter as colônias sob leis severas, e qualquer ideia que ventilasse a possibilidade de independência, você ia parar num cadafalso com uma corda no pescoço. Então, era assim que o antigo regime tratava as colônias que, de algum modo, se mostrassem como traidores, já que a pátria em questão era a metrópole, não era a colônia. Colônia não era pátria. Não havia independência ainda. Não tinha acontecido ainda, né? Então é interessante compreender isso. Vocês gostam muito de querer se comparar com os Estados Unidos. Vocês gostam de querer ser Estados Unidos, ok? Muita gente gosta, né? De querer se comparar. Nós somos parecidos. Não, não somos. Nós falamos uma língua diferente, nós fizemos parte de uma metrópole diferente, nós somos diferentes. Essa proximidade com os Estados Unidos está no sentido territorial, no sentido dos recursos naturais que nós temos, que os Estados Unidos também têm, né? Recursos naturais, é um território grande, mas a nossa colonização foi diferente. Nunca, por exemplo, essa questão de armas, por exemplo, que vez por outra vem a discussão, nunca vai acontecer no Brasil. Nunca. Não da maneira como a gente sempre fala, não da maneira como a gente sempre pensa. Por razões muito simples. Por razões muito simples. A nossa colonização, ela foi feita de maneira quase que estatal. Lá não, nos Estados Unidos não. Os Estados Unidos, ele nasceu como uma terra onde pessoas que estavam sendo perseguidas politicamente ou religiosamente foram para lá. Não é que era uma terra de bandidos. Tinha também, claro, você já ouviu falar não ter bandido em qualquer lugar? Sempre tem. Mas não foi para isso. Não foi um lugar de degredo, não era um lugar de castigo. Não. Eles estavam procurando uma nova casa. Tanto tem toda aquela história dos pais fundadores do Mayflower, né? Daquela coisa toda do dia de ação de graça, de comer um peru no dia de ação de graça com os índios, tal. Tem toda aquela, inclusive é um feriado nos Estados Unidos, né? O dia de ação de graça. Porque ele remonta à colonização, faz parte do mito fundador dos Estados Unidos como país, como nação. Então, no caso aqui, você vai ter o terceiro fator vai ser um fator econômico. Os ingleses queriam tirar a autonomia dos colonos ingleses que viviam na Nova Inglaterra e fazer eles comprarem e venderem
para a sua metrópole ao preço que a metrópole determinava, que era aquilo que ocorria com Portugal e o Brasil no famoso período do pacto colonial, do mercantilismo do antigo regime português em relação à sua colônia, o Brasil. Os Estados Unidos teve uma característica diferente. Quando o rei George da Inglaterra percebeu que ele deveria estar fazendo como os espanhóis e portugueses, ele não conseguiu mais, ele perdeu o território, porque os ingleses, os colonos ingleses que viviam aqui, que a gente pode chamar de americanos, entre aspas, eles não aceitaram essa possibilidade do rei de interferir em suas vidas. Não aceitaram. E isso foi uma condição para que a independência acontecesse. Se qualquer um desses 3 fatores que eu falei aqui, né, que foi a autonomia, a Guerra dos 7 Anos e a perca dessa autonomia em relação à Inglaterra e à colônia, se não tivesse pelo menos esses 3 fatores, teria acontecido a independência? Provavelmente não. Esses 3 fatores foram condições, né, que juntas desencadearam o processo de independência. Então, nada acontece por acaso, existem os fatores. Só uma coisa talvez não faça com que o processo ocorra. Aqui no caso, a independência, entendendo a independência como processo, ela aconteceu por causa desses 3 fatores que desencadearam a independência. Tá? Para vocês compreenderem isso. Então, isso, e eu estava falando sobre a questão de armamento, né? O colono inglês, ele precisava andar armado. Ele precisava. Que era por uma questão de independência, de proteção, de defesa. O colono que aqui viveu na América, na Nova Inglaterra, eles tiveram um processo de expulsão dos indígenas. Foi um pouco diferente do que aconteceu aqui durante a colonização do Brasil, que você teve um processo de adaptação. As coisas foram se conjugando, foram acontecendo, conforme diz Darcy Ribeiro, né? E o Gilberto Freire nos seus livros que falam sobre a ordem ao progresso, e o Casagrande Senzala. Foi se conjugando. Aqui no Brasil foi diferente o processo. Então, botar a arma na mão de colono aqui ia ser um problema para Portugal. Lá não, lá era uma necessidade. Quando o exército inglês convocou os colonos para lutar contra os franceses, eles já tinham armas para isso. Já estava tudo certo, só era treinar, mais ou menos organizar um exército, criar, né, aquela ideia da hierarquia, de obedecer o superior hierárquico, e é isso. Mas, via de regra, a maioria das pessoas sabia se defender, pegar numa arma e atirar. Que era uma questão de defesa. Então isso é uma característica diferente, né? Que mais? Quando termina a expulsão dos franceses, tem um outro problema. Não tem a história? Primeiro vamos expulsar o nosso inimigo comum, que é estrangeiro, depois a gente se resolve. Foi exato. Os Estados Unidos, sempre, a história deles é mais ou menos baseada nisso. Primeiro a gente expulsa o invasor, depois a gente se resolve, depois a gente cai na pancada nós aqui e aí a gente resolve. Quem sobreviver tá tudo certo. Aconteceu isso. Quem se deu mal? O indígena. Porque o inimigo a ser batido agora ia ser o indígena, não ia ser mais o francês. Muitos dos colonos já tinham aprendido das técnicas de guerrilha dos indígenas, então eles utilizaram isso para exterminar algumas tribos, com a ajuda de outras. Nesse aspecto, os brasileiros fizeram isso, né? Os portugueses que aqui viviam fizeram isso contra algumas tribos indígenas que eram mais hostis. Então, você se aliava a uma tribo para poder exterminar uma outra. Nesse aspecto, tem uma similaridade, é parecido.
Mas aqui a ideia é não só expulsar o inimigo, como também se conseguiu aprender sobre ele, sobre as técnicas de defesa e de ataque de alguns grupos indígenas. Então isso é importante que vocês entendam. E isso vai ser usado lá na frente. Contra quem? Contra os ingleses. Isso explica as milícias da época, né? Não estou falando de milícias do Rio de Janeiro, é outra coisa. As milícias que eles formaram na época, que eram pequenos exércitos populares que não tinham diretamente uma ligação com o exército regular. Que foi assim que os colonos ingleses daqui conseguiram vencer os ingleses, o exército inglês. Porque no campo de batalha, todo mundo sabia, inclusive vocês sabem, que o exército inglês era superior ao exército continental daqui da colônia. E o general Lafayette demorou muito para chegar com as tropas francesas para poder ajudar contra os ingleses. Como é que é, professor? Os franceses ajudaram os colonos aqui para lutar contra os ingleses? Exatamente. Coisa engraçada isso, né? É o que a gente chama de ironia na história, ela também existe. Os franceses ajudaram os colonos contra os ingleses. Mas isso já foi quase no final da guerra. Os colonos tiveram que se virar sozinhos praticamente todo o combate. E se eles não tivessem aguentado, de nada teria adiantado a ajuda dos franceses. Isso é um fato. Tem um filme muito bom feito pelo Mel Gibson, chama-se O Patriota. Assistam, que tudo que eu estou falando aqui está lá. Inclusive, o Benjamin Martin, que é o personagem dele, lutou com indígenas contra os franceses. Ele tem o uniforme dele de soldado, de capitão, né, do exército inglês, e tem uma machadinha Cherokee dentro do seu baú. Interessante isso. Como? Porque os ingleses não usavam esse tipo de arma porque eles achavam bárbaro. Então, combatia-se no campo de batalha, com bandinha tocando, né? E aí soldados, preparar, apontar, fogo! Aí atirava, né, no outro exército. Quem errasse menos ganhava. Quem tivesse maior quantidade de soldados e fosse melhor de pontaria, acabava vencendo a parada. No que eu estou falando, pelo menos em relação à artilharia, né? Mas tinha toda uma disciplina militar que remonta lá do final da Idade Média, do nascimento dos estados nacionais absolutistas. A Inglaterra era imbatível enquanto exército. Isso é um fato. Não é à toa que a Inglaterra conquistou tantos territórios. Um exército poderosíssimo, uma marinha imbatível também. Venceu, inclusive, a poderosa armada espanhola na época de Elizabeth. Acho que vocês se lembram dessa história. Acho que eu falei isso para vocês, com certeza eu falei. Lá no início do ano. Mas dá uma olhadinha no livro de vocês que vocês vão ver. A famosa Invencível Armada não era tão invencível assim. Elizabeth venceu. Então, o que vai acontecer com a questão aqui dos nossos amigos ingleses e colonos? Eles vão para um embate, são 3, 4 anos de guerra, né? Em 1776 declara-se a independência, tem o primeiro congresso da Filadélfia, que nem todo mundo adere. No segundo congresso da Filadélfia, a maior parte das colônias aderem, eles vão para o campo de batalha, começam a enfrentar a Inglaterra durante anos, isso vai até 1783, quando termina a guerra, e a Inglaterra reconhece a derrota e reconhece a independência, né, com a entrega o general Collingwood manda entregar sua espada, porque ele fica tão envergonhado que nem ele tem a capacidade de se entregar, depois da Batalha de Yorktown. Mas, se vocês olharem bem, as razões pelas quais acontecem a guerra é aquela terceira razão lá, aquele terceiro fator, é o aumento das taxas, aumento dos impostos, aquilo de segurar a rédea é no sentido de imposto, pagar muitos impostos, pagar por tudo aquilo que se produz. Isso começou a prejudicar os colonos se sentiram muito prejudicados em relação. E o parlamento, vocês sabem muito bem que quem ocupava o parlamento lá, a Câmara dos Comuns e dos Lordes não, mas dos Comuns,
eram os burgueses. Então os burgueses queriam quebrar as pernas dos comerciantes colonos que viviam aqui. E eu estou falando aqui, não aqui em Rondônia, lá nos Estados Unidos, né? Lá na América. Estou falando da América. Aí, então, você vai ter vários, eles chamam de, lá nos Estados Unidos, de acts, A-C-T, act, ato. Ato é lei para nós, né? A nossa jurisdição portuguesa, católica, do Brasil, fala lei. A lei, eles criaram a lei do selo, a lei do açúcar e a lei do chá. A lei do selo era para qualquer coisa, qualquer documento que tivesse que ser publicado, livro, jornal, tinha que pagar impostos. A lei do chá era que o chá deveria ser comprado da Companhia das Índias Orientais. Já ouviram falar? Companhia das Índias Orientais, quem já assistiu Piratas do Caribe sabe do que eu estou falando. A Companhia das Índias Orientais pertencia à Inglaterra. Era uma companhia de comércio que pertencia ao Reino da Inglaterra. Então os burgueses ingleses usavam essa companhia para comprar e vender chá de outras colônias da Inglaterra. E eles queriam que os americanos parassem de plantar chá, produzir chá e vender chá para qualquer pessoa que fosse. Era para eles queimarem a plantação de chá e comprar o chá que vinha da Índia, que além de ruim, que eles não gostavam, os colonos americanos, eles ainda tinham que comprar. É como se você morasse na roça, tivesse sua plantação de café, colhesse seu café, e aí o governo fosse lá, cortasse sua plantação de café, queimasse ela e mandasse você comprar café. Você ia ficar chateado com o rei, não ia não? Ou tá tudo certo? Vocês sabem que não estaria tudo certo. Vocês ficariam chateados sim. Por quê? Porque te prejudicou. Além de tirar uma coisa que você comprava para o seu sustento, você ganhava dinheiro para sustentar a sua família. E aí você tinha um outro grupo, né, os burgueses da Inglaterra, que iam ganhar dinheiro em cima de você. Isso era injusto. Isso era causa para você vestir uma farda e ir para o campo de batalha e enfrentar uma pessoa assim. Guerra. Porque estava tratando da sua sobrevivência. Então os ingleses fizeram isso, mas houve resposta dos americanos. Os colonos não deixaram barato, né? E essa foi uma das razões de uma guerra entre a Inglaterra e a colônia, as 13 colônias da Nova Inglaterra, que durou tanto tempo e foi, digamos assim, extremamente pesada, né? As baixas, mas eles conquistaram a liberdade, eles conquistaram um país, de fato, como eles queriam. E muito daquilo que se tem lá, aí muita coisa não se tratou, né? Muita coisa não se tratou. Por exemplo, a questão da liberdade dos negros. O negro continuou sendo escravo. Por quê? Porque era utilizado lá no sul. As colônias do sul, né, das 13 colônias, precisavam da mão de obra escrava naquela época. No norte, não. No norte não havia escravidão. Então era muito comum escravos fugirem do sul, atravessavam a fronteira para conseguir a liberdade e ficavam por lá, né? Isso vai ser tema lá na frente de uma guerra civil, quando os negros são libertados, e que continuou. O racismo estrutural nos Estados Unidos, vocês estão assistindo o que está acontecendo aí, não tem nada de absurdo. Isso a gente presencia há séculos isso. Os Estados Unidos não conseguem resolver essa questão deles lá. Nós aqui, nós escondemos, colocamos debaixo aqui das axilas, fazemos de conta que não existe. O Brasil é um país extremamente racista. O racismo é estrutural no Brasil. Só que lá nos Estados Unidos, eles não escondem, eles falam abertamente. Tem cidade nos Estados Unidos que se um negro pisar, ele pode ser preso ou morto. Porque está escrito na entrada da placa da cidade, proibido negros. E a Constituição dos Estados Unidos dá total liberdade para os entes federados, porque eles têm as leis próprias deles, né? A lei federal diz que... A lei federal, ela é muito clara. Ela diz, olha, não pode discriminação. Mas a lei estadual e municipal, ela diz, é proibido negros.
Então, isso acaba servindo, por exemplo, de base para o que a gente tem assistido ultimamente. Eu vou tratar da questão dos acerramentos das leis intoleráveis no nosso próximo encontro, tá certo? Até daqui a pouco.